Conversaremos agora sobre os abscessos cerebrais. Como a figura à esquerda mostra, o pus pode se acumular em diversos lugares dentro do crânio, no espaço extradural, no espaço subdural e no próprio parênquima cerebral propriamente dito. Disseminação hematogênica por trauma, por extensão a partir de infecções como otite, sinusites, infecções dentárias ou mesmo criptogênicos. Os micro-organismos mais comuns são streptococcus, bacteroides, Staphylococcus aureus, proteus e difteroides. Em imunossuprimidos, obviamente, que a gente tem que pensar em outros germes, como criptococcus, nocardia, toxoplasma, candidíase. Haveria uma incidência de 1,3 para cada 100 mil pessoas ano, o que daria uma média de 50 novos casos em Fortaleza a cada ano. O abscesso cerebral é mais comum em crianças e adultos acima de 60 anos e não se sabe por que mais comum no sexo masculino. Os fatores predisponentes, eles variam de acordo com a idade, já que a otite média é um fator predisponente de abscesso cerebral em crianças e idosos, enquanto com sinusite é um fator predisponente em adolescentes e adultos jovens. A apresentação clínica do abscesso cerebral habitualmente é indolente, mas pode ser de forma fulminante, como uma crise, a primeira manifestação pode ser uma crise epilética, por exemplo. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, alterações do estado mental e crises epiléticas. A tríade febre, dor de cabeça e sinais neurológicos focais ocorre em pelo menos metade dos pacientes. A rigor, eu diria, todas as vezes que vocês estiverem diante de um paciente com febre, sobretudo se associado à alteração do estado mental ou da consciência, convulsão e sinal neurológico focal, até que se prove o contrário, esse paciente tem um abscesso cerebral. Informações sobre a origem da infecção pode ser obtida na história e, obviamente, que os exames de escolha são os exames de neuroimagem. No caso da tomografia, a tomografia com contraste, pois a captação do contraste na cápsula, na região pericapsular do abscesso, melhora muito a sua visualização na tomografia. Então, dependendo da origem, você tem a localização do abscesso cerebral no cérebro, propriamente dito, né? Então, abscessos cerebrais a partir de otites médias ou mastoidites, frequentemente eles se localizam no lobo temporal, mas podem também se localizar no cerebelo. Abscessos cerebrais em pacientes que têm sinusite, estão com sinusite, frequentemente eles se localizam no lobo frontal, no lobo temporal e assim por diante. Já os abscessos cerebrais em pacientes com infecções pulmonares, endocardite bacterianas, fontes gastrointestinais, etc., o território da artéria cerebral média, sobretudo o cerebral média esquerda, é a localização mais comum dos abscessos. As diversas fases de formação do abscesso podem ser vistas se o paciente faz tomografias seriadas. Como mostramos nessa tabela, a formação do abscesso se dá em 4 etapas. Uma etapa inicial, nos primeiros 3 dias, que a gente chama de estágio precoce de cerebrite, em que há apenas uma cerebrite. Logo em seguida, o estágio de cerebrite tardia, em que o abscesso começa a ter uma área central mais necrótica, a cerebrite começa a ter uma área central mais necrótica e o abscesso começa a se configurar. Um terceiro estágio, a fase inicial de cápsula, em que você percebe a formação da cápsula. E finalmente, após 14 dias, você já tem um abscesso totalmente formado, com a área central necrótica e a cápsula bem definida. Isso pode ser visto na tomografia e é importante que a gente perceba que um abscesso ele se forma em torno de 14 dias e nesse período ele apresenta alterações tomográficas que podem, se seriadas, levar ao diagnóstico do abscesso cerebral. Na ressonância magnética, as alterações são vistas mais precocemente, tanto em T1 como em T2, já evidenciando inicialmente o quadro de cerebrite e depois da formação do abscesso
propriamente dito. O tratamento do abscesso cerebral se dá à base de antimicrobianos, que muitas vezes são prescritos inicialmente de forma empírica, como no caso das meningites bacterianas. Nos abscessos primários, contíguos, infecções em outros sítios, a cefalosporina de terceira geração ou penicilina associada a metronidazol podem ser opções. Nos casos de pós-cirúrgicos ou por trauma, nafcilina ou vancomicina são associados a cefalosporina de terceira geração. A duração, obviamente, que depende da resposta, mas nunca é menos do que 21 dias, e esse segmento se dá por neuroimagem. Nos casos em que você tem cerebrites e abscessos menores que 2,5 centímetros, com pacientes estáveis e conscientes, obviamente você inicia os antibióticos e observa. Você pensa em drenagem ou tratamento cirúrgico nos casos de deterioração neurológica, o paciente que está bem, está sendo tratado e de repente deteriora e você percebe um aumento da lesão. Nos casos de empiema subdural, que habitualmente são extensão de otites médias ou sinusites, lembrar que isso é uma emergência neurocirúrgica, a drenagem desse empiema é uma emergência neurocirúrgica. E nos casos de abscesso epidural, quase sempre após TCE ou craniostomia. O tratamento cirúrgico, que é o debridamento, deve ser seguido por antibióticos EV e acompanhamento com exames de neuroimagem subsequentes. Vamos conversar um pouco sobre neurocisticercose. Apesar de a gente ainda ouvir com muita frequência os pacientes dizerem que tem pacientes com neurocisticercose dizerem eu tenho o germe da carne de porco, todos nós sabemos que a neurocisticercose não se adquire comendo carne de porco, e sim comendo verdura mal lavada. Se você come carne de porco contaminada, você tem a teníase. A neurocisticercose, ela é a larva que entra no organismo do homem e vai formar os cisticercos no cérebro e em outras áreas do corpo. Então, você adquire a neurocisticercose comendo verduras mal lavadas, alimentos não adequadamente higienizados. A neurocisticercose, estima-se que acometa 50 milhões de indivíduos em todo o mundo, e dos quais 50 mil morreriam a cada ano por conta da neurocisticercose, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ela é infrequente nos países desenvolvidos, mas na América Latina já foi descrita a presença de neurocisticercose em 18 países e estima-se que 350 mil latino-americanos tenham a doença. No Brasil, ela é encontrada com frequência elevada, sobretudo em São Paulo, no interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Os critérios diagnósticos para o diagnóstico de neurocisticercose, eles são divididos em absolutos, maiores e menores. Os critérios absolutos, obviamente, são aqueles critérios em que você não tem dúvida do diagnóstico. Então, o primeiro critério absoluto é a demonstração histológica do parasita. Quer dizer, se você demonstra que o paciente tem um parasita, acabou, fechou o diagnóstico. Se você tem outro critério absoluto, é a observação em exames de neuroimagem, como tomografia e ressonância, em que você observa as lesões císticas e o escólex. No meio da lesão, você percebe um invaginamento, uma invaginação, e essa invaginação ela é exatamente o escólex. Ou então a visualização direta de parasitas subretinianos, por exemplo, no exame do fundo de olho. Então, se você tem uma dessas três situações, você pode confirmar, é um critério absoluto de diagnóstico da neurocisticercose. Os critérios chamados critérios maiores são aqueles em que você tem lesões altamente sugestivas de neurocisticercose na tomografia ou na ressonância, você tem exames, que mostram, que detectam anticorpos anti-cisticercose,
você tinha cistos intracranianos que resolveram com o uso de albendazol, praziquantel, ou até se você teve a resolução espontânea, porque a gente sabe que o cisticerco ele tem um ciclo que dura habitualmente 3 a 5 anos. Então, uma vez a larva formando o cisticerco, ele evolui por 3 a 5 anos e ele ao final desse período ele realmente entra em degeneração e morre, restando muitas vezes uma lesão cicatricial, uma calcificação intracerebral. Os critérios menores são quando você já não tem tanta certeza do diagnóstico, você tem lesões compatíveis com neurocisticercose nos exames de imagem, você tem manifestações clínicas típicas, como crises epiléticas, sinais neurológicos focais, você tem um ELISA positivo no líquor com a detecção de anticorpos ou antígenos, e você tem evidências de cisticercose fora do sistema nervoso central, histologicamente confirmada no subcutâneo, no músculo, por exemplo, ou por radiologia simples e assim por diante. Além disso, os critérios epidemiológicos, como por exemplo a evidência de um contactante familiar que tenha infecção por tênia, indivíduos provenientes de áreas endêmicas ou com histórias de viagens recentes para áreas endêmicas, esses são critérios diagnósticos epidemiológicos que ajudam a fechar o diagnóstico. As manifestações clínicas mais comuns são crises epiléticas, dor de cabeça, síndrome de hipertensão intracraniana, síndrome meníngea e distúrbios cognitivos, ou qualquer combinação dessas manifestações. A ressonância e a tomografia, elas são extremamente úteis para o diagnóstico por mostrarem, como nesse caso aqui, as inúmeras lesões, os inúmeros cistos, né, os cisticercos, e sobretudo na ressonância à direita, a gente vê em vários dos cistos uma pequena invaginação, um pequeno hipersinal para dentro do cisto, e isso é exatamente o Scolex, isso que faz a diferenciação entre um cisto de outro qualquer e a neurocisticercose. Nós podemos ver também na tomografia a evolução do paciente com neurocisticercose, em que você vê à esquerda o paciente com várias lesões captantes de contraste, e à direita a resolução dessas lesões, restando apenas calcificações residuais nesse paciente. O tratamento. Só se faz o tratamento para neurocisticercose pacientes que tenham doença ativa, ou que estejam sintomáticos, com cistos viáveis, parenquimatosos e que tenham provas imunológicas no líquor. Então, assim, não se faz tratamento, se o indivíduo tem apenas um neurocisticerco e ele já está em degeneração, ele já está em fase de degeneração, não se faz o tratamento desse neurocisticerco. Agora, se você vê um cisto bem definido, ativo, sem reação inflamatória ao redor, esse é um cisto ativo, representa a doença ativa, ele deve ser tratado. Nós temos duas opções: albendazol, 15 mg por quilo por 8 dias, ou praziquantel, 50 mg por quilo por 21 dias. Frequentemente a gente associa corticoides, pois quando o paciente inicia o uso do albendazol, do praziquantel, muitos dos cistos que estão ativos, eles morrem, e ao morrerem eles degeneram, e o conteúdo que existe dentro do cisto é extremamente irritante para o sistema nervoso, e você pode ter então uma reação inflamatória importante. Então é comum que a gente, antes de fazer o tratamento ou melhor, conjuntamente com o tratamento com albendazol, praziquantel, a gente associe cursos de corticoide de 4, 5 dias para esses pacientes.
Pacientes com doença inativa, como eu já falei, não necessitam de medicação antihelmíntica e, obviamente, mas se eles estão sintomáticos, com crises epiléticas, por exemplo, elas devem ser tratadas com anticonvulsivantes.